Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Sejam bem-vindos. Aqui eu conto histórias da minha vida como mãe e professora. A história de hoje aconteceu há poucos dias. Os meus filhos vieram aqui para casa para um jantar e começaram a comentar sobre as histórias que eu contei aqui no Papo de Educadora. E o meu filho mais velho teve uma lembrança que eu quero compartilhar com vocês hoje. Pelo seguinte, às vezes coisas tão simples, tão pequenas do dia a dia, ficam como uma lembrança muito significativa para os nossos filhos. E é por isso que eu quero compartilhar hoje com vocês essa história. Mas antes, eu também me lembrei de uma boa lembrança de quando eu era pequena. Eu vim para Brasília com os meus pais, eu tinha 8 anos de idade. E a minha família, por parte de mãe, era toda do Rio de Janeiro. Então a gente passava as férias na casa dos meus avós maternos. Naquela época, a gente não tinha dinheiro para passagem de avião, então nós íamos de ônibus, eu e a minha irmã. Quando a gente entrava de férias, os meus pais compravam a passagem de ônibus, chegavam na rodoviária, entregavam autorização para nós viajarmos sozinhas, sob responsabilidade do motorista, e os meus pais conversavam com os passageiros do ônibus para ajudarem olhando a gente. E a gente ia para o Rio. Naquele tempo era quase 24 horas de viagem. Chegando lá, minha avó estava esperando a gente na rodoviária e ficava tudo bem. Assim que a gente chegava na casa dos meus avós, a minha avó abria a geladeira e mostrava para a gente tudo que ela tinha preparado para a gente, para as férias. Claro que era todo dia aquilo era renovado, mas ela apresentava na geladeira uns potinhos de muitas cores, de muitos sabores. Então ela fazia gelatina pequenininha, saladinha de fruta, ela fazia um mingauzinho de maisena e no meio do mingauzinho tinha a parte de chocolate, então era creme com chocolate e a gente amava aquilo. Então eram aqueles potinhos e ela dizia: olha, eu fiz isso aqui para vocês, vocês podem comer à vontade nos intervalos de lanche. E a gente era maravilhado por aquilo, então a gente já era recebido dessa forma. E isso era uma lembrança maravilhosa. Minha avó fazia bolos e salgados para fora e a gente participava dessas atividades também, às vezes pincelando aquela gema de ovo em cima das empadinhas ou abrindo as forminhas para minha avó botar as empadinhas de camarão maravilhosas que ela fazia e ajudávamos no bolo, enfim. E era muito divertido e muito gostoso. Agora, voltando para a história do meu filho. O meu filho disse assim: mãe, você sabe uma coisa que eu lembro que eu amava? Era quando a gente ia para a cozinha com você para preparar os bolos e as sobremesas e você deixava o restinho na tigela para a gente lamber. Lamber era passar o dedo, botar o dedo na boca com o restinho dos doces, né, que a gente estava fazendo. E ele disse que ele amava isso. E um amigo dele, que é amigo desde a infância, lembrou também que ele adorava ir lá para casa comer palha italiana, que é aquele brigadeiro com biscoito de maisena triturado. Ele e a galera da quadra amavam a palha italiana e eu nem sabia disso, mas olha o que ele lembrou. Então, o que eu quero dizer para vocês é que são coisas às vezes pequenas, né, do lazer dentro de casa.
Então, essas lembranças de momentos na cozinha, preparando os alimentos junto com a gente, é na sala, dançando e brincando ao som de uma música divertida, pensando em estudar de uma forma lúdica e que interessante. Então, essas coisinhas do dia a dia que a gente nem imagina, que são tão simples, ficam guardadas, né, na memória dos nossos filhos. E aí, eu queria perguntar para vocês: vocês fizeram isso com os filhos de vocês? Vocês fizeram da casa de vocês também um lugar de lazer, diversão e alegria? Então, é isso. Compartilhe aqui comigo. Me conta a sua história, tá bom? Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!